Boa noite. Vamos lá nessa terça-feira, uma terça-feira triste, né? A gente tem um amigo que a gente acompanha, o Ítalo Marcilli, que hoje teve perdeu seu pai de uma forma muito trágica. Tivemos em oração por ele, né? Um cristão, então que ele realmente possa ser confortado nesse momento. Mas vamos para a nossa live de hoje, né? Nosso tema de hoje nessa live: empreendedorismo cristão e o autocuidado. Eu acho que até tem a ver com um pouco o que a gente vai conversar desse momento. Sejam bem-vindos aí, quem está chegando. Muito bom estar com vocês aqui. É um prazer. Como a gente sabe, todas as terças-feiras, essa nossa live, esse nosso bate-papo, empreendedorismo cristão e o autocuidado. Né? E aqui acho que o primeiro ponto que a gente precisa começar a marcar esse conteúdo, né? Esse recado que a gente sempre está dando, acho que é importante cada dia deixar mais claro, deixar mais entendido o que a gente está falando, está cuidando, está colocando nas nossas mensagens aqui. Então vamos lá, vamos esperar o pessoal chegando. Estou vendo aí, Leandro chegou, Rosana também está aí, Paulinho, estou vendo que as pessoas, Bernadette também está aí. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Vamos lá dar um tempinho aí para as pessoas estarem chegando com a gente, para a gente poder estar continuando e começando esse nosso encontro de hoje. Eu acho que eu tenho dito muito isso, né, sobre a questão de empreender, né, e qual que é a nossa pegada, né, desse empreender, o que nós estamos querendo falar sobre isso, quando eu uso nas minhas redes sociais, no meu conteúdo, né, sempre quando eu estou falando sobre isso. E aqui eu vou dar um resumo, uma frase muito simples para poder representar tudo isso, que empreender é criar soluções. Né? Então, eu acho que esse é o mote. Né? E aí as soluções são soluções para tudo que você está buscando, está vivendo. Né? Essa é a nossa realidade hoje. A gente vive, né, um momento de muitas atribulações, de muitas dificuldades. Então você realmente está conectado em busca de soluções. Né? É exatamente isso que a gente está buscando. Né? É isso que a gente está tentando construir. Né? Então acho que o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar é isso. Né? E eu quero deixar isso sempre muito claro. Empreender, quando eu falo de empreender, quando eu estou esclarecendo isso, deixando isso bem claro, é que empreender para mim é criar soluções. São atitudes e comportamentos focados na solução. A gente vê muito definição, vê muito conceito, né? E muitas vezes a gente vincula o empreender a ter o negócio, a ter uma empresa. E no nosso caso aqui não é só isso, né? Não é só ter um negócio. Na verdade é empreender de uma forma mais ampla. É o empreender que cria soluções, é o empreender que encontra alternativas para tudo que você está fazendo na sua vida. Então pode ser para a empresa, pode ser para a sua vida pessoal, pode ser muitas vezes para um trabalho que você tem hoje, dentro da sua atividade. Né? Então você pode criar soluções. Então é trabalhar com essa atitude, esse comportamento, né, de empreender na atividade que você está inserido. Então não se resume só ao negócio. E acho que essa é a grande diferença. Então tem mais a ver com atitude e comportamento. Tá? Quando a gente fala desse empreender nosso. E do empreender cristão é exatamente isso, é usar dos princípios, dos seus valores, né? Não se corromper com esse mundo que a gente está vivendo hoje. O mundo que às vezes nos distanciam exatamente desses princípios, desses valores cristãos, né, que a gente tem na nossa vida. Então, é vincular tudo isso. É o empreender, né, é o empreender como solução, usando, né, o fundamento, a base cristã, né, como norte, como guia, tá certo? E dentro disso, você vai, né, construir, né, as suas alternativas. O mundo te pede isso, né, a nossa vida pede isso. E às vezes a gente se perde, né, nesse momento, muitas vezes porque falta exatamente essa base cristã, né, essa base realmente dos nossos valores, dos nossos princípios. Então a gente não pode, né, se corromper, a gente tem que seguir firme. E às vezes será difícil,
né? Às vezes é complicado mesmo, nada é fácil, né? Mas eu acho que quando você tem exatamente clareza, né? Você tem domínio daquilo que você está falando, você te dá o conforto de dar o direcionamento para você, né? Então, vou reforçar mais uma vez, para que isso fique muito claro, né, quando eu estou fazendo as minhas lives, nos conteúdos que eu estou postando, no material que nós estamos gerando, né, o que nós estamos querendo aqui é o empreender que cria soluções, é o empreender que tem atitude, que tem comportamento voltado para a solução. Não é só o empreendedor, não é só o empreendedorismo com negócio, né, mas é o empreendedor que acha soluções, que está focado na solução, na criação, na inovação, voltado para as alternativas e para o mundo que você está vivendo hoje. Então fica atento a isso. Às vezes a gente escuta muito isso, né, e é por isso que às vezes, e tem muita gente falando, é muito conteúdo, é muita informação. Vivemos num mundo hoje de overdose de informações. E lógico, cada um tem a sua forma, né, de ver. E eu gostaria muito de que vocês entendessem isso, quando a gente fala desse empreender nosso, né, desse empreender cristão. É de achar soluções, né, com o guia, com a base dos nossos valores, dos nossos princípios cristãos. Então é isso que faz a diferença. Essa é a mensagem, né? Então como é que eu faço isso? E mais do que isso, eu falei hoje sobre a questão do autocuidado, né? A gente vive vivemos momentos muito difíceis, né? Que a gente teve que se isolar, a gente teve dificuldade no relacionamento, no contato, na conversa com as pessoas. Então tudo isso, né, gerou muitas vezes alguns momentos de ansiedade, né, realmente de depressão, às vezes de angústia, né, e poder não estar junto com as pessoas, não poder conviver com as pessoas, de estar próximo das pessoas, às vezes um abraço, né? A gente tinha tanta oportunidade de fazer isso, a gente não valorizava isso. E hoje, dar um abraço numa pessoa, né, fazer um carinho na pessoa, ela é muito forte, né, porque a gente às vezes não percebia a importância que isso tinha, o valor que isso tinha, né, e precisou vir uma pandemia para a gente poder começar a valorizar isso, né, um simples gesto, um simples abraço, um simples aperto de mão, né, a questão do carinho, do afeto, do afago, né, com as pessoas. Então, o empreender, né, quando eu falo desse empreender, que a gente sempre está colocando todas as terças-feiras, é isso, é criar soluções com princípios e valores cristãos, e mais do que isso, com autocuidado. Né? O autocuidado, quando eu coloco aqui, é exatamente isso. E aqui, né, mais uma vez, não existe certo ou errado, existe a sua maneira, existe a sua forma. Eu tenho um jeito de fazer, eu faço de uma forma, não significa que essa forma é a melhor para você, né? Então você vai ter que achar o seu jeito, a sua forma, como fica bom para você, como eu posso me adaptar a essa sua realidade, né? Então cada um busca a sua forma, o que a gente vai dar são pistas, são caminhos, e você toma a decisão de como fazer, de como isso faz sentido para você, né? Então esse autocuidado tem muito a ver com isso, e eu vou contar um exemplo, né, que aconteceu comigo, que tem muito a ver com essa questão do autocuidado. Eu acho que a gente tem que trazer exemplos, que aí a gente vai poder tomar as decisões. Nessa época de pandemia aí, eu fiquei aí, acho que 1 ano e meio, a gente estava num ritmo de academia, treinamento, né, todo mundo aqui em casa e tudo, e com a pandemia literalmente nós paramos, as academias fecharam, e nós simplesmente paramos de fazer as atividades físicas e qualquer tipo de atividade. A gente estava muito mais dentro de casa, né, isolado, se cuidando. E aí, no dia 13/7, eu voltei a procurar, né, fui fazer os exames, meus periódicos normais, e peguei um exame de sangue, né, para uma cardiologista que eu fui fazer, e simplesmente meu triglicéridos estava 1020. 1020. Né? Ou seja, meu colesterol 330, acho que 340, né? Uma coisa assustadora. E às vezes a gente não cuida, né? A gente acaba relaxando, se cuidando, né? E eu sempre fui uma pessoa de muita atividade física, eu sempre gostei muito de exercício, de esporte, né? Sempre pratiquei, mas nessa época acabamos nos deixando pela situação, né? Pelo isolamento, mas quando eu vi isso eu me assustei, né?
E aí o que eu fiz? E aí aí cada um faz do seu jeito, cada um faz da sua forma. Mais uma vez, cada um pode tomar a sua atitude. Isso me assustou, lógico, assusta, né, a gente quando a gente vê uma situação como essa, mas eu sabia que eu tinha que tomar uma atitude, né, eu tinha que mudar meu comportamento, eu tinha que mudar meus hábitos. E eu, durante 3 meses, né, e aí eu voltei novamente para a academia, né, voltamos para a academia, mudei meus hábitos alimentares, mudei tudo que eu estava fazendo em termos de alimentação, temos um acompanhamento agora de um cardápio com um nutricionista, em 3 meses, literalmente. Peguei meu exame agora nesse mês, no dia 13, 3 meses depois. Meu triglicéridos foi para 126, meu colesterol está 95. Tá? Então, eu acho que isso tem a ver com autocuidado, né? E aí sem exagero, sem nada, né? sem fazer nenhum tipo assim, de condição diferente. Lógico, é uma adaptação, é uma mudança, né? É uma mudança de hábito. Eu voltei a tomar café sem açúcar, eu voltei a fazer várias atitudes, né? Vários comportamentos que às vezes a gente deixa passar, né? Pelo momento que a gente está vivendo. Então, volto a falar, cada um tem o seu jeito, tem a sua forma. E aí, quando eu peguei o exame, no dia seguinte, eu falei, não, peraí, isso não pode, né? Dessa forma não está certo, como é que eu posso fazer? Já defini uma meta para mim, para poder chegar no final do ano em relação ao meu peso, eu já comecei a mudar a minha alimentação, eu já comecei a buscar o exercício, eu já comecei a... O exercício não tem 3 meses não, tem só 2 meses só, né, de academia. Então, eu já comecei a mudar tudo isso, então tudo isso é o autocuidado, mas para cada um. É o sentido que você tem, é a forma como você se comporta. Não adianta, não tem fórmula mágica, não tem, né, modelo certo, tem um modelo que adapta a você, né, o jeito que você quer ter, entendeu? Então, quando a gente fala dessas soluções e desse autocuidado, o autocuidado é isso, é você tomar o autocuidado, né? É você se preservar. Mais importante de tudo isso é o jeito como você faz. Então, para tudo isso, por que é importante? Exatamente porque isso é você cuidar de você, é você dedicar um tempo a você, né? Para você. Isso passa por autoconhecimento, isso passa por entender os seus hábitos, entender os seus limites, porque não adianta, né? Eu, por exemplo, me adaptei muito bem, tomar café sem açúcar. Hoje eu tomo tranquilamente, né? E não acho ruim, pelo contrário, gosto disso. Mas eu falei isso estava conversando com minha mãe sobre isso, falei isso para ela, e ela um dia desse falou para mim, meu filho, não me adaptei, não estou conseguindo tomar café sem açúcar. Por que isso? Para uns faz sentido, para uns é tranquilo, para outros não. E pronto, não tem certo ou errado, não precisa sofrer com isso, né? Mais uma vez, isso também é autocuidado, não é sofrer, né? Você não precisa sofrer por isso. Na realidade, cada pessoa é um indivíduo, ela é única. Então, dentro dos seus limites, dentro dos seus hábitos, dentro do que você está disposto a viver, da forma como você quer, né, encontre o seu caminho. Encontre o seu caminho. Então, eu acho que isso é a maior lição que a gente tem. E para isso, como é que eu posso, Tarcísio, como é que eu posso fazer isso? De que jeito eu faço isso? E eu acho que aí é o momento de você fazer a sua reflexão. Tira um tempo para isso. Como é que eu tenho me cuidado, né? Como é que eu tenho buscado esse autocuidado? De que forma que eu tenho feito isso? Então, é um momento seu, único, tá? Então, dê um tempo para você. Faça essa reflexão, entenda, né? Como é que você está e o que você está disposto a abrir mão. Algumas coisas você vai ter que renunciar para poder dar certo, para poder alcançar, às vezes, seus objetivos. Mas você é obrigado a fazer isso? Não, a decisão é sua. Né? Acho que a gente não pode esquecer disso nunca. Né? Nunca. Tudo que acontece, tudo que existe, é uma decisão sua. É você que toma a decisão. É você que faz, né, da melhor forma. E é por isso que eu falo que esse empreender que eu coloco, que eu falo o tempo inteiro, né, não tem a ver com o negócio, tem a ver com a pessoa, tem a ver com a atitude e o comportamento de cada um. Tá? O que eu quero, literalmente, é que você seja uma pessoa melhor. Né? O que eu quero te dar é a ferramenta para que você possa se conhecer cada dia mais e assim se tornar uma pessoa diferente, uma pessoa melhor dentro da sua concepção, não da minha.
Não adianta, né? Não existe a fórmula mágica, não existe a fórmula do sucesso. Existe as condições, os critérios e os caminhos que você decide e que você escolhe. E isso é bom, porque isso é o livre-arbítrio. E quem deu isso pra gente foi Deus. Deus que deu pra gente esse livre-arbítrio de decidir, de escolher. Tá certo? Mesmo com todos os ensinamentos. E nem Ele conseguiu agradar a todos. Então você não precisa sofrer com isso. Você precisa simplesmente se dedicar àquilo que faz sentido para você. Aquilo que na sua vida é importante. Na minha vida é importante. É importante eu, né? Eu primeiro, né? Eu preciso me amar, eu preciso me valorizar, eu preciso me conhecer, para que eu possa conhecer o outro, para que eu possa amar o outro, para que eu possa, sim, transformar o ambiente onde eu estou. Né? Então, volto a falar, não adianta, né, você... E quando a gente fala de empreender, né, tem algumas características que são marcantes nessas pessoas, né, que realmente mostram, né, como é que essas pessoas se comportam, como é que essas pessoas agem. Então, são pessoas que estão sempre comprometidas com as missões que eles definem para eles, né, são pessoas que têm uma persistência maior, né, que tudo que a gente faz hoje tem riscos, lógico que tem, mas eu calculo o risco, eu mensuro, eu busco informações, eu me preparo para isso, tá? Então eu faço planejamento, eu defino metas, então tudo isso faz parte deste comportamento, dessas atitudes. Então, se você hoje busca exatamente esse equilíbrio, às vezes no seu casamento, às vezes no relacionamento com os colegas do trabalho, às vezes até no processo de empreender mesmo, de ter seu negócio, então como é que está isso? Como é que você funciona? Né? Então, isso é importante, esses comportamentos, essas características, essas atitudes que você impõe no seu dia. Então, fique atento a isso. E mais uma vez, não é fácil. Né? Mudar os hábitos de vida não é uma coisa fácil. Não acontece da noite para o dia. É uma conquista diária que você vai realizar a cada passo. Né? Hoje, né, e às vezes isso é bom, né, porque esse autocuidado eleva a sua autoestima, né, eleva a sua... Exatamente isso, e te dá mais força para seguir. Né? Essa questão do peso mesmo, né, várias pessoas que me olham e falam, nossa, mas você emagreceu, o que está acontecendo? O que você está fazendo? Né? Então isso te leva para um outro olhar. Né? Você vê realmente o resultado daquilo que você está fazendo. Né? E isso que é a motivação, é isso que te dá mais vontade de fazer novamente, de seguir esse caminho. Né? Então o autocuidado tem muito a ver com isso, com essa forma como você lida no seu dia a dia consigo mesmo. Então às vezes a gente tem uma dificuldade enorme, né, de dizer não, né, de não aceitar. Eu lembro muito disso, né? Hoje, com esse meu tempo todo de experiência, mas lá no início, né, da minha atividade, da minha carreira profissional, né, era difícil dizer não, sabe? Eu achava que dizer não era assim um absurdo, né? Era fora do normal. Né? Olha, o que a Morgana falou aí, né? Exige muito esforço, muita força de vontade em querer mudar, porque às vezes mudar dói muito, e dói mesmo. Viu, Morgana? Dói muito. Eu estou falando Morgana porque é o que está aqui escrito para mim, tá? Mas dói. Né? E eu confesso que às vezes você, né, nesse processo, né, dessa construção, realmente vai doer. Né? Porque você abandonar, você mudar, né? A mudança em geral, né? Mas a mudança gera mudança, ou seja, é uma mudança de ação, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de hábito. Isso dói mesmo, às vezes dói. Né? Um dia desse eu fui caminhar, né, cedo, num sábado, passei do lado da padaria ali, aí senti aquele cheirinho do pão, sabe? O pão de sal quentinho, né? Falei, nossa, que loucura, né? Que loucura esse pão quentinho, né? Mas é isso, o que eu quero? O que eu estou buscando? Às vezes dói mesmo, mas muito esforço. Sim, gente, não tem, né? Hoje, um dia eu estava vendo sobre isso, né? Essa questão da vitória, né? A gente não vive só de vitórias, né? A gente vive de momentos. E às vezes
dá certo, às vezes não dá certo. Às vezes vai doer, mas às vezes vamos colher frutos. E isso é que faz a nossa vida, é isso que faz a diferença. Tem que ter muita coragem. A Lidiane acabou de falar, né? A Lidiane acabou de falar aí, ó. Tem que ter muita coragem para sair da zona de conforto. E eu confesso que nesses últimos 3 meses eu tenho feito muito isso, né? Então, eu tenho realmente tentado, né, tenho executado isso. Porque às vezes eu falo sobre isso, e às vezes até comento aqui nas lives, comento com as pessoas, que tem muito a ver com isso. Muita gente fala, né, mas faz diferente. Né? O que eu tento falar aqui é o que eu realmente falo e eu faço. Né? Então, às vezes a gente se confunde, né? Porque a gente fala tanto, mas o mais importante é exatamente o ato de fazer. É o ato de estar realmente realizando aquilo que você está buscando. Tá? Então, sair da zona de conforto precisa de coragem mesmo. Mas coragem é uma, né, das atitudes que nós estamos falando aqui, da questão do empreender, né, da questão exatamente de ter o autocuidado. Você ter coragem de se desafiar, né, a essa capacidade. O caminho, olha lá, que a Regiane acabou de colocar, o caminho da conquista passa pelas perdas. Também. Né? Pode falar, imagina se a gente vivesse uma vida só de vitórias, só de conquistas, né? E na realidade, é exatamente no momento das perdas, exatamente no momentos difíceis, né? Nos momentos que a gente enfrenta aquelas turbulências, são os momentos que nós mais aprendemos, são os momentos que nós mais tiramos lições para os nossos dias, para a nossa vida, né? Para os nossos momentos que a gente precisa superar. Então isso é a diferença, né? Quando a gente está realmente, exatamente em busca, encontra isso. Né? Então por isso que eu falo, acho que a dica, né, para tudo isso, quando eu falo realmente de você empreender, que é encontrar soluções, esse autocuidado, que é você, né, se preocupar com você mesmo. E a questão do cristão, que são seus valores, seus princípios, nós estamos colocando isso tudo junto, né, junto e misturado. Você precisa parar um tempo. Acho que a dica boa é exatamente isso. Tira um tempo, separa um tempo, faz uma reflexão, se avalia, né? Se conhece mais, se entende melhor você mesmo. E eu volto a falar, cada dia que passa, né, eu acho que eu reflito sobre isso, eu penso sobre isso, e vejo que cada dia que passa, a maioria das pessoas, quando eu converso, quando eu atendo, né, às vezes eu bato um papo, vejo isso na empresa, aqui nas redes sociais. Falta exatamente isso, a pessoa se conhecer e ter clareza plena do que ela quer, qual que é o objetivo dela, aonde é que ela quer chegar. Né? Falta isso, falta essa clareza. Porque quando ela tem isso, ela topa, ela cria coragem, né, para sair da zona de conforto, ela aceita, muitas vezes na jornada dela, nas conquistas, as perdas que acontecem na vida dela. Ela vai doer, mas ela vai topar com aquela dor. Né? Ela vai ter esforço, mas isso vai fazer bem para ela. Então tudo isso ajuda nesse processo. Né? Tudo isso faz a diferença. Então não tenha medo. Né? Em frente, o medo faz parte, mas em frente. Né? Isso aqui, uma vez eu dei um exemplo, né, numa live nossa aqui falando sobre isso. Fala aí, Wanderson, tudo bem com você? Que bom, hein? Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo. Então, às vezes eu já falei isso uma vez, né, que essa questão do cuidado, né, da gente estar preocupado, né, com a questão do medo. E às vezes a gente deixa, né, essa zona de conforto, essa falta de coragem, e às vezes a gente não tem, né, a sequência. Então você fala assim, nossa, será que hoje eu estou preparado, né, para poder fazer isso, para fazer uma conversa, né, uma conversa de qualidade, para poder dar um feedback, para poder começar um regime, para poder fazer um desafio, para poder ficar 24 horas sem reclamar de ninguém, reclamar de nada, ficar 24 horas. Quando eu penso nisso, eu falo assim, nossa, mas... Aí você fica criando barreiras e condições, limites para que isso não aconteça. Né? Então, você precisa estar atento a isso. Né? Porque cada dia que você prorroga, maior fica. Né? Mais dificuldade você tem de fazer na próxima.
Então, muito cuidado com isso, né? Muito cuidado mesmo. Então, assim, entenda que esse processo é importante, né? Do autoconhecimento, esse processo de realmente de mudança, né? Exige muita força de vontade, né? Você vai precisar dessa força de vontade, né? E às vezes não custa nada. Pega um papel, escreve, né? Como é que você está fazendo, como você está colocando isso no papel, de que jeito você está vivendo. Com certeza, Regiane, precisa arriscar, né? A gente precisa arriscar, né? Tem momentos na vida, se a gente não arrisca, a gente não muda, né? A gente não vence a barreira, né? Tá certo? Para ir realmente para um outro caminho, para um outro lado, tá certo? Que a gente está buscando. Eu lembro, vou contar um exemplo bem antigo, né? da minha infância, tá certo? Mas eu lembro, né, na época que meus pais ainda estavam casados, isso traz um pouquinho de emoção e faz parte desse processo, né? Vou contar, viu, Regiane? Vou te responder aqui agora sobre isso. Quero só lembrar desse momento que foi um momento que para mim foi muito marcante e que acho que isso é que faz a gente realmente se comprometer com o que a gente quer para o futuro, ou seja, quando a gente tem clareza do que a gente quer. Né, porque isso dá força para a gente poder ter força de vontade, arriscar, construir e ir no caminho certo. Né? Então, eu acho que essa é a grande diferença. Eu lembro no dia que minha mãe chegou para mim e para meu irmão, e a gente era menino, né, 9, 7 anos, tá certo? E minha mãe falou assim, eu acho que eu tomei uma decisão, nós vamos embora, né? Nós vamos fugir, sair de Fortaleza e vamos para Brasília. E literalmente, saímos, né, meus pais se separaram e a gente saiu escondido. Meu pai não sabia que a gente ia viajar, nem que a gente ia vir para Brasília. Né? Então, mas ela tomou a decisão. Né? E é uma decisão arriscada? Né? É uma decisão muito arriscada, mas ela teve coragem. Né? Ela teve o compromisso, né, de realmente de achar a solução. E essa era a solução que para ela, no momento, era a solução mais viável. Não estou falando que esse serve para todos, que essa solução é ideal para todos. Cada um toma a sua. Né? Você tem, volto a falar, você tem o livre-arbítrio de tomar a sua decisão. Deus te deu esse direito. Deus te deu esse poder de você tomar a decisão. Mesmo Ele te ensinando o que é certo, o que é errado, o que está escrito, né, na sua palavra como o caminho, mas Ele te dá a decisão, Ele te dá o livre-arbítrio. Mas você toma essa decisão. Então, essa decisão é livre. Então, na época, foi a decisão tomada. E eu confesso, isso fez uma diferença muito grande na nossa vida, tá certo? Então é arriscar, faz parte. Fala, Roberto, boa noite, seja bem-vindo aí. Né? Então a Regiane perguntou aqui, o que fazer com medo de arriscar? Uma coisa é certa, Regiane, se esse medo tomar conta, cada dia que passa, esse arriscar fica menor. Né? Cada dia que passa, esse arriscar fica menor. Né? Então, o que eu entendo é o seguinte, né? E isso é o que eu acredito e o que eu tento e aplico nos meus dias, tá? O que fazer com medo de arriscar? Na realidade, o medo vem de alguma expectativa que você gera, né? Por que você tem medo? Porque você gera uma expectativa de um resultado, expectativa de alcançar alguma coisa, de conquistar alguma coisa. E quando você pensa nisso, você pensa no outro lado daquilo não acontecer, e isso te dá um medo, né? Então o que eu falo é o seguinte, busca sempre potencializar o que você tem, os seus talentos, as suas habilidades, os seus valores, quem você é. Tenta valorizar isso, tenta trabalhar o que você tem em você, né, e nas pessoas que estão junto com você. Porque eu tenho certeza que quando você vê isso, quando você se estrutura dessa forma, sabendo que junto com você tem pessoas que vão te apoiar, né, que vão estar junto com você, o medo, cada dia que passa, fica menor. E você vai ter coragem de arriscar. Tá? Eu já arrisquei algumas coisas na minha vida. Algumas deram certo, outras não. Mas o que me ajudou a levantar? Né, quando essas coisas deram errada? Né, e esse medo de arriscar, às vezes, nos atrapalha, nos limitam. É porque eu sabia que tinha gente comigo, do meu lado, que ia me ajudar a levantar e seguir em frente. Né? Então eu acho que é isso. Eu acho que o medo, ele não pode nos dominar. Ele é importante. Sabe por que o medo é importante? Porque o medo faz a gente cada dia pensar mais, faz cada dia a gente construir os caminhos,
né? Então o medo de arriscar, tá certo? Faz a gente estar sempre mais preparado, a gente está sempre mais atento, né? E isso é a grande vantagem, porque quando você faz tudo isso, você faz um exame o tempo todo, um exame de consciência. O que eu preciso fazer mais? Como eu posso melhorar isso? De que jeito que eu posso? E você vai ficar sempre perguntando isso. Aí, ó, o Paulinho colocou aí, ó, o planejamento ajuda a vencer o medo de arriscar. Porque é isso, Paulinho, você falou certo, é a preparação, é o conhecimento, é o levantamento de informações, né? Isso. E aqui a gente está conversando sobre empreender, né? Que é criar soluções. Isso tem tudo a ver com as atitudes e o comportamento. São as características do comportamento empreendedor. Né? O empreendedor hoje, como característica, ele tem lá um dos pilares mais importantes, são 10 características, né? É o planejamento, né? Que o Paulinho acabou de falar. Então, esse planejar te ajuda a construir exatamente o caminho para que você possa vencer esse medo de arriscar. Né? Porque o planejamento te ajuda a colocar no papel, anotar, né? O que eu preciso me preparar, o que eu preciso conhecer, o que eu preciso fazer, com quem eu preciso me relacionar, que tipo de situações eu posso enfrentar no momento que eu estiver buscando isso que eu quero, esse meu sonho, né, esse meu objetivo, tá? Então o que eu preciso fazer, né? Paulinho está aí também com a questão lá do, né? Agora que tem a profissão dele lá, né? Que está construindo sua profissão, não é isso, Paulinho? Que desafios que foram vencidos nessa época, quando começou tudo isso, né? Que estava aprendendo essa nova atividade, a forma como fazer, do jeito de fazer, né? De melhor atender, de cuidar melhor, de dar um serviço diferenciado. E eu vejo que ele, né? Começou a fazer isso, a se preparar mais, a conhecer mais, a cada dia estar aprimorando, né? O que faz. E aí o medo, ele vai ficando cada dia menor, né? Você vai dominando ele. Ele, volto a falar, ele é importante. E ele é fundamental que exista, que esteja dentro de você, para que cada dia que passa você busque cada dia estar melhor, cada dia estar mais preparado, cada dia em condições melhores, para que você possa evoluir. Né? Então, eu acho que esse é o grande diferencial. Viu, Regiane? Então, te respondendo, né, o que fazer, vou usar até a palavra que o Paulinho falou, a questão do planejamento. Ele é fundamental, porque ele te dá a força, a energia, o preparo, a condição, né? Te dá exatamente o que precisa ser feito para que você possa alcançar, né, o que você deseja. E eu acho que isso, né, é fundamental. Né? Então, o que a gente está tentando mostrar é exatamente isso. Você precisa se preparar, mas para isso precisa, né, para poder achar soluções, você precisa cuidar de você, você precisa estar bem, você precisa estar equilibrado. Tá? Se você não tiver assim, será muito difícil superar as barreiras, porque a todo momento que vem uma dificuldade, que vem um momento, né, que vem aquele desafio para você, você vai ter a dificuldade de enfrentar. Né? Então se preparem e sejam bem. Né? E aí, essa questão do autocuidado pode ser de várias formas. Cultive, né, a sua questão espiritual, se aproxime das pessoas, tá certo? Não se isole, né, no mundo, pratique exercícios, esporte, né, a questão do peso, a questão do bem-estar pessoal, né? Tudo isso faz parte, né, desse processo de cuidado. Né? Então, fique atento a isso, né? Fique atento, não deixe, né, que esse momento que nós estamos vivendo, né, toda essa situação que nós estamos passando, tome conta de você. Mais uma vez, vou citar o meu exemplo. Ficamos aí 1 ano e meio sem atividade, né? E logo eu que adoro uma atividade física, que gosto, que pratico isso a vida inteira, mas por conta, né, de toda a situação, acaba se deixando levar. E quando a gente vê, a gente precisa realmente tomar cuidado, né? Olha aí, boa pergunta aí, ó. O Anderson. O que fazer quando você planeja, se prepara, mas as coisas não dão certo? Eu vou te falar uma coisa, mano. Eu acho que aí é o seguinte. A gente tem que voltar para o papel de novo. Voltar para o planejamento.
entender, primeiro ponto, o que não deu certo? Né? O que não deu certo? Né? O primeiro ponto é esse, é entender o que não deu certo. Será que o que você construiu, né, o que você planejou, se preparou, né, tem a ver com expectativas que foram geradas, né, com as necessidades que você tinha para isso? Então, como é que você fez, né, esse processo? Tá certo? Do planejar. Porque, gente, o planejamento, ele é um rumo que você vai ajustando, né, a todo momento. Imagina a questão, quando você faz um planejamento, quantas empresas se planejaram em 2019 para enfrentar 2020 e ver a pandemia? O que aconteceu? O planejamento deles deram certo? Com certeza não. Eles estavam preparados? Se prepararam. Com certeza se prepararam. Mas as coisas não aconteceram da forma correta. Então eles começaram a buscar o quê? Alternativas. Como me adaptar? Né? Então eu preciso entender o que não deu certo. Né? As coisas não deu certo como? O que? Você deixou de vender? Você deixou de alcançar os seus objetivos? Sua empresa passou por dificuldades? Você faltou financiamento? O seu casamento está enfrentando dificuldades? O que está acontecendo? Então, acho que o ponto aqui é exatamente isso. Mas as coisas não deram certo. O que não deu certo? Né? E aqui, eu acho que às vezes a gente, quando a gente faz os nossos planejamentos, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, quando a gente define nossas metas, nossos objetivos, se realmente, né, eu falo sobre isso, se quiserem buscar depois tem conteúdo aí no meu Instagram, que é a questão, será que essa meta ou esse objetivo que você definiu, ele realmente é um objetivo que é alcançável? Ele foi mensurado para ser alcançado? Que a melhor coisa quando eu faço um planejamento é fazer um monitoramento. Foi feito um monitoramento disso? Foi feito um acompanhamento? Né? Se você fez um planejamento, foi feito um acompanhamento a cada mês? Estou próximo do que eu quero ou estou mais distante do que eu quero? Estou seguindo em linha do que foi planejado? Como é que eu estou me comportando em relação a isso? Isso é fundamental. Não adianta fazer um planejamento e chegar lá no final e falar assim, nossa, não deu certo. E agora? Não é assim que vai funcionar, né? Não é assim que vai funcionar. Na realidade, é um processo de monitoramento, acompanhamento, que vai ter que ser feito, porque ajustes vão ser realizados, né? Mudanças e adaptações de rumo também terão que ser feitas, terão que ser ajustadas, né? Então, quando eu falo isso, muito bom. Se você você fez o planejamento, ótimo. Se você se preparou, excelente. Se não deu certo, o que não deu certo? Vamos ver, vamos analisar, colocar o que não deu certo. Dica para isso, para poder não chegar e analisar no final, é fazer um acompanhamento periódico. Fazer isso de forma que eu possa mensurar, né? O planejamento, para poder ser eficiente, ele precisa ser mensurável. Então, se eu esperava vender algum treinamento, se eu esperava um faturamento da minha empresa, se eu esperava melhorar, né? Ou seja, se eu, por exemplo, né, que faço isso, uma busca, né, constante por maior intimidade com Deus, será que eu estou dedicando tempo a isso? E aí depois foi falando, nossa, mas eu não estou sentindo, não estou percebendo essa diferença. Mas será que eu fiz o que eu planejei? Será que eu cumpri aquelas missões? Será que eu realmente fiz aquilo que estava planejado? Então acho que esse é o exercício, viu, Anderson, para a gente poder fazer. Acho que a gente precisa estar atenado a isso, esse acompanhamento. Porque se você fez o planejamento, para mim, eu acho que já é fantástico, né? Porque você já diferenciou de um grupo que não faz nenhum planejamento. Se você se preparou, você subiu mais um degrau, você está se preparando, planejando, seja aprendendo, estimulando e enriquecendo a cada dia, né, o seu conhecimento. Ótimo. E se não deu certo, a gente precisa voltar para entender. Muitas vezes a gente também não faz esse acompanhamento periódico, a gente não faz esse acompanhamento, né, que precisa ser realizado. Tá? Eu mesmo, nesse ano de 2021, eu fiz um planejamento, né, para minhas ações, quando eu falo de empreender, né, de realmente me tornar uma pessoa diferente, de construir as soluções, de ter estou fazendo uma transição para uns treinamentos online, tudo isso. E eu venho seguindo literalmente esse meu planejamento. Né? Hoje fiz reunião com a minha equipe toda, né? Eu tenho uma equipe que trabalha junto comigo nesse processo de
do mercado online, né? Do digital. Então fiz a reunião com eles hoje e cada dia que passa isso fica mais claro, né? Cada dia que a gente conversa fica mais claro o entendimento disso, do planejamento, das ações que estão sendo feitas, né? Do que está sendo corrigido, está sendo ajustado para isso, né? Junto com a agência, junto com a psicóloga, junto com as pessoas que fazem as publicações. Então foi feito todo um trabalho junto com eles, né? De alinhamento, de planejamento, de acompanhamento disso. Então acho que esse é o grande segredo. O grande segredo, se você está fazendo o planejamento, é o acompanhamento disso. Eu estou realmente, né, seguindo isso, e a cada dia, né, eu tenho falado sobre isso. Isso até está num treinamento que eu vou fazer o lançamento dele mais para frente, mas fala o seguinte: o exame de consciência, né? Quando você fala de planejamento, eu vou falar de exame de consciência, né? Cada final de dia, o que eu fiz hoje me deixou mais próximo ou mais distante daquilo que eu estou planejando, daquilo que eu estou buscando, né? Isso está me ajudando ou está me prejudicando, o que eu fiz hoje? Porque eu volto a falar, esse exame de consciência te ajuda a deixar cada dia mais preparado, cada dia mais focado naquilo que você busca, né? Então, o planejamento, a vantagem é essa, porque te dá essa clareza, te dá essa vantagem extraordinária de saber para onde você está caminhando, né? Então, espero ter respondido a sua pergunta, espero que possa ter te ajudado, né, com essa sua pergunta. Mas eu acho que é isso, gente. Eu acho que a gente precisa cada dia mais estar mais preparado, fazer bons planejamentos, né, se cuidar. O autocuidado passa por isso, né, por você cada dia se conhecer mais, né? Eu acho que hoje a maior dificuldade das pessoas, né, está exatamente nisso, nesse autoconhecimento, nesse autocuidado. As pessoas não estão, né, entendendo como elas funcionam, né, e aonde elas querem chegar. E por isso tem dificuldades. Tem dificuldade de enfrentar os medos, de enfrentar seus bloqueios, né, de enfrentar suas crenças que tanto te limitam. Mas você precisa se conhecer. Tudo passa por esse autoconhecimento. Tudo passa por entender quem você é, tá certo? E entender que existe, né? Você vem perguntar para mim, Franci? A Siri, eu tenho que tirar esse meu relógio. Toda hora ela quer participar das lives. Toda vez que eu estou com o relógio, ele quer participar das lives, a Siri. Sem ser chamada, eu não chamo, mas ela quer entrar de qualquer jeito. Mas eu acho que tem a ver com isso, né? Então, eu estava falando exatamente da questão, tá certo? Exatamente da questão, né, de Deus estar no nosso caminho, está exatamente buscando, né, esse caminho guiado, esse caminho orientado pela palavra de Deus, esse caminho orientado, né, pelos os talentos que Deus te ofereceu para que você possa transbordar cada dia mais na vida das pessoas, para que isso sim faça sentido na sua vida e principalmente sentido na vida das pessoas que estão junto com você, tá? Então, espero que esse debate de hoje, esse bate-papo foi muito bom, né? Agradeço a todos aqui, né, pelas perguntas, pelas questões colocadas, pelas dúvidas. Eu acho que é exatamente isso que enriquece a nossa live todas as terças-feiras às 9 horas, né? Então, todas as terças às 9 horas, estou sempre por aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que tem assim, tem uma coisa que é importante, né? Eu falo sobre prosperidade, né? E as pessoas falam muita gente fala, né, que prosperidade tem a ver com dinheiro, né? Mas eu te falo que não, né? Prosperidade tem a ver com equilíbrio emocional, espiritual, físico e mental, né? É isso que é prosperar. É quando você encontra esse equilíbrio, tá? E o emocional tem muito a ver com isso, tá? O emocional, ele é exatamente a força propulsora, tá certo, que te conduz. E aí o emocional, para mim, e aí eu vou falar, é a minha percepção, é a minha visão, tá certo? Tem muito a ver com essa minha conexão com Deus, né? Que eu junto o emocional com o espiritual,
tá certo? Então isso me faz ver a vida diferente, né? Quem convive comigo, quem está próximo de mim, tá certo? Me vê sempre numa pessoa muito alegre, muito divertida, muito alto astral, né? As pessoas têm mania de falar isso, assim, sua energia é diferente, né? Que a gente está com você, essa energia contagia, né? Então eu vejo muito isso, né? Eu acredito muito nessa integração, emoção com espiritual, né? Com essa procura cada dia mais, né? Por essa intimidade com Deus e essa questão da emoção, né? Do emocional, desse equilíbrio emocional, tá? Então eu volto a falar, eu já vivi muitos desafios na minha vida desde pequeno, né? Minha vida foi realmente repleta de desafios, repleta de superações, né? De questões familiares, né? A questão educacional, de tudo, né? Mas você precisa estar muito antenado com isso, né? Com essa questão que a emoção, né? Vai realmente ser essa força propulsora. E eu concordo com você, a parte emocional está muito, né, ligada ao sucesso. Então, tem muitos autores que falam sobre isso. Eu, particularmente, uso essa. Né? Eu uso esse. Para mim, essa é a palavra que me ajuda e que me fortalece, né? Fé e emoção, ou seja, o emocional com a fé. Isso realmente faz sentido para a minha vida, isso faz sentido para que eu possa continuar seguindo firme na caminhada, que às vezes tem atribulações, e como eu falei, não é fácil, gente, não será fácil, tá certo? Mas você precisa ter essa força para poder seguir o seu caminho. Então, a todos que estiveram comigo aqui, né, quero, assim, agradecer muito, né, muito grato a todos, né, por esse nosso bate-papo hoje, empreender, cristão e autocuidado, né, essa relação que nós tentamos trazer hoje, nesse debate, nessa conversa, para que você possa, cada dia mais, se tornar um ser, né, um ser mais forte, um ser preparado emocionalmente, espiritualmente, fisicamente e mentalmente, para poder enfrentar exatamente os desafios que a vida te coloca. E que você esteja preparado nesse empreender que eu falo, que é o empreender de criar soluções, né, de ter alternativas, de ter atitudes e comportamentos que te levam a alcançar e ser tudo aquilo que você quer ser na sua vida. Mais importante, Deus te colocou aqui para que você possa ser um ser de luz, um ser que gera realmente, transborda tudo isso na vida das pessoas. Então, não perca tempo, né? Não perca tempo com lamentos, com remorso, com momentos, né, remoendo momentos tristes. E sim, transforme a sua vida numa vida positiva, de pensamentos positivos, de coisas que vão realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Porque eu tenho certeza que isso vai gerar cada dia mais, além de sucesso, vai gerar para você prosperidade, né? Vai gerar para você abundância em tudo aquilo que você está fazendo. Então, muito obrigado, fiquem com Deus, muito, muito grato por tudo que aconteceu hoje aqui com vocês, né? E que vocês possam, né, estar sempre às terças-feiras, às 21 horas, junto comigo, aqui nesse bate-papo, né, compartilhando, construindo, discutindo, perguntando, para que a gente possa, né, estar sempre muito próximo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira. E uma boa semana para vocês. Até mais.